Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos temas que mais causa calafrios nos estudantes de Direito. A gente vai falar sobre trabalhos em grupo. Trabalhos em grupo costumam ser um pesadelo na vida dos acadêmicos de Direito. Tem pessoas que até não se importam tanto, mas outras pessoas não conseguem nem ouvir o termo trabalho em grupo. Normalmente, quando a pessoa tem pavor de trabalho em grupo, é porque ela já teve algum tipo de experiência traumática, ou em outro momento da faculdade, ou no colégio, ou enfim, em algum momento da vida dela, alguma coisa não deu certo. Mas, gente, não tem como a gente fugir disso na faculdade. Então, mais cedo ou mais tarde, tu vai ter que fazer trabalho em grupo. E um dos motivos para isso é justamente o fato de que as turmas da faculdade normalmente são muito grandes e humanamente é impossível para o professor fazer trabalho individual a todo momento. Claro que existem outros fatores, como a gente aprender a trabalhar em grupo, a se comunicar com outras pessoas, a dividir tarefas e tudo mais. Mas o fato é, a gente não tem como fugir de vez em quando de um trabalho em grupo. Então, no vídeo de hoje, eu quero te trazer algumas dicas para diminuir esse trauma, para fazer com que o trabalho em grupo não seja uma coisa horrível na tua vida e que tu consiga controlar aí alguns pontos que a gente pode sim fazer melhor se a gente se organizar. Pessoalmente, eu nunca tive problema com trabalho em grupo. Talvez tu seja um tipo de pessoa que odeia, mas calma, não tem como fugir. Então, a gente tem que ser inteligente para aprender como lidar e deixar que isso seja só mais um passo lá da nossa caminhada acadêmica. Vai ter trabalho em grupo na tua faculdade, muito provavelmente na tua vida, em outros momentos, tu vai ter que trabalhar com outras pessoas. Então, leva isso como uma oportunidade para no futuro, quando tu precisar, né, for obrigado a trabalhar com outras pessoas, tu saber mais ou menos como lidar. Se tu for um juiz, se tu for um promotor, por exemplo, se tu tiver qualquer cargo público, muito, provavelmente, ou tu vai ter subordinados, pessoas que vão ter que fazer o que tu pede, ou tu vai ter colegas. Então, é impossível a gente ficar isolado no direito. Mesmo que tu tenha um escritório próprio, que tu não divida com ninguém, em alguns momentos tu vai ter que compartilhar trabalhos, tu vai ter que depender de alguém, e o melhor é que a gente já esteja preparado para esse tipo de situação. Então, hoje eu vou dar algumas dicas que servem muito para trabalhos na faculdade, mas que tu também pode aplicar em outros momentos da tua vida, mesmo na área profissional. Já sou advogado, já sou, não sei, alguma coisa, já sou já tenho um cargo público, tenho dificuldades em trabalhar com as pessoas ao meu redor. Então, essas dicas que eu vou passar hoje podem te ajudar bastante. A primeira dica que eu tenho para te passar é uma verdade universal, né, que todo mundo que já fez trabalho em grupo sabe e que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher os nossos colegas para realizar o trabalho. Então, é bem comum que exista aquela pessoa que é bem controladora, que quer organizar tudo, que quer fazer tudo, que não confia nos outros. Existem aquelas pessoas que prefeririam 1000 vezes fazer tudo sozinho do que ter que dividir tarefas com outras pessoas, certo? Então, muitas vezes, essas pessoas acabam assumindo o controle, acabam assumindo, digamos assim, o cargo de chefia, e se os outros não se importam, tá tudo muito certo. O problema maior é quando a gente tem duas dessas pessoas no mesmo grupo, né? Eles ficam disputando o controle ali. Existem também aquelas pessoas que estão ali, que trabalham, que têm um espírito de equipe, que não querem mandar, que só querem fazer a sua parte e não ter problema com ninguém. Existe também aquelas pessoas que só incomodam, a gente sabe que é real, que sempre estão discutindo, que querem fazer o que o outro vai fazer, ou que dizem que o outro não sabe fazer, ou que, enfim, criam ali treta o tempo inteiro no grupo. E existe pelo menos mais um tipo de pessoa, que é aquela pessoa que não quer nada com nada, certo? Então, aquele colega que tu já de longe sabe que não é comprometido, que não é responsável, aquele colega que tu não gostaria nunca de fazer uma prova com ele, porque tu sabe que ele não estuda, que ele não leva a sério a faculdade. Então, minimamente, a gente vai ter esses perfis aí. Aquele que quer controlar tudo, que acha que os outros não sabem fazer bem feito, aquele de boas, que é a pessoa que não tem problema, que faz a sua parte, que é responsável, aquele que só quer treta com todo mundo, e aquele fantasma, né, que é aquela pessoa que
praticamente não existe. Às vezes a gente coloca o nome no trabalho da pessoa e não sabe nem quem é. Então, gente, esse ponto é importante porque a hora de escolher os teus colegas para trabalho em grupo é essencial para que tu tenha um bom trabalho ou um péssimo trabalho. E eu sei que isso se torna um pouco complicado quando a gente está no início da faculdade, ainda não conhece os colegas, não sabe direito quem faz bem e quem não faz, mas com certeza tu deve ter já uma afinidade com alguns colegas. Desde os primeiros dias de aula, a gente sabe quais são aqueles colegas que a gente se dá melhor e quais são aqueles que talvez não vão ser os nossos melhores amigos, ok? Então, usa isso a teu favor. Detalhe, gente, quando tu tá na faculdade, tu vai conhecendo as pessoas aos poucos. Então, faz um teste, certo? Digamos que tem uma colega que é super tua amiga ou amigo, que se dá bem contigo, que tu acredita que vai ser um bom integrante do teu grupo. Convida essa pessoa para o teu primeiro grupo, ok? Então, veja como vocês se dão no trabalho, se dá certo a comunicação, se vocês conseguem se entender. Por que eu falo isso? Porque se for dois perfis muito parecidos, duas pessoas que não querem nada com nada, duas pessoas que querem mandar no grupo, pode ser que existam problemas, certo? Então, o ideal é que, mesmo antes dos professores anunciarem trabalhos em grupo, tu já tenha ali na tua sala de aula uma ideia daquelas pessoas que têm um perfil parecido com o teu, certo? Um perfil de pessoas que querem tirar notas boas, que são responsáveis, que querem fazer um bom trabalho, ok? Nessa ideia de perfis muito parecidos que podem se bicar, ainda acho que aquelas pessoas responsáveis, que querem controlar tudo, é melhor ter dois controladores responsáveis do que duas pessoas que não querem nada com nada. Imagina tu cair num grupo, em um trio, digamos, ou um grupo de 4 pessoas, em que 2 não querem fazer nada com nada. Gente, é o caos, porque significa que tu e talvez o outro colega que ficou tenham que resolver todos os problemas, todos os trabalhos que os outros não vão fazer. Então, mesmo antes do teu professor dizer que vai ter trabalho em grupo, esteja de olho. Veja quem são os teus colegas que tu acredita que seriam bons colegas de trabalho. Lembrando que nem sempre a pessoa que tu te dá bem, que é a pessoa que tu consegue conversar, que tem uma intimidade, que tu tem, digamos, algo em comum, vai ser um bom colega para fazer trabalho. Infelizmente, né, amigos, negócios à parte. Às vezes a pessoa não é aquela pessoa que vai te ajudar, que vai ser responsável, que tem o interesse em fazer um trabalho bem feito. E é bem irritante quando a gente quer fazer, quando a gente está preocupado em ter a maior qualidade possível e o outro não está nem aí. Então, no início da faculdade, tu vai ter que ir fazendo testes, ok? Primeiro passo, então, observa aquelas pessoas que poderiam fazer parte do grupo de trabalho. Mais cedo ou mais tarde, tu vai ter trabalho na faculdade. Então, já deixa pré-observado, pré-pensado. Se tiver um trabalho na faculdade, vou fazer com a fulana e com a ciclana, ok? Ah, mas eu nunca fiz trabalho com essas pessoas. Bom, então testa, né? Testa, eu vou fazer com elas e vou ver como elas se saem, como a gente se sai, né? Em grupo, se a gente consegue se entender, se a gente consegue fazer o trabalho bem feito. Se der certo a experiência, tu pode se agarrar nessa pessoa para o resto da faculdade. Porque se vocês conseguem se entender, significa que tu pode fazer trabalhos com essa pessoa para sempre. Agora, se não der certo, tu já sabe que no próximo tu vai ter que testar com outra pessoa. Na minha faculdade, eu já tinha grupos fechados, certo? A maioria das pessoas já tinha seus grupinhos e o meu grupo ele era bem heterogêneo. Por quê? Porque a maioria de nós era bastante responsável, alguns eram mais nerds, outros eram mais controladores, mas a gente conseguiu entrar num equilíbrio, certo? Então, eram 6, era eu e mais 5 pessoas, e a gente sempre fazia os trabalhos juntos. Quando o professor dividia em duplas ou em trios, a gente conseguia se dividir direitinho. E essa era uma tática bem inteligente da nossa parte. Por quê? Porque sempre que surgia um trabalho, eu já tinha uma dupla, eu já tinha um grupo, a gente já colocava os nomes lá quando o professor pedia e estava tudo resolvido. A gente já sabia como funcionava a nossa dinâmica. Como deu certo desde o primeiro trabalho, a gente manteve. Mas vejam, antes de eu encontrar o meu grupo perfeito, eu fiz trabalhos com outras pessoas que não deu tão certo assim. Pessoas que pensavam diferente, que agiam diferente, que se organizavam de uma maneira que não deu certo comigo. Então, vai testando, certo? Tudo na vida é teste, ver se vai dar certo ou se não vai dar.
vai testando. Pensa nas pessoas que seriam bons colegas e testa. Se der certo, tu mantém essa parceria e se não der, no próximo trabalho, tu pensa em outra pessoa para tentar encontrar aí o teu grupo perfeito. A segunda dica que eu tenho para te passar versa sobre um dos piores problemas que a gente tem quando a gente fala de trabalho em grupo. E é o quê? É o fato de que mesmo que tu tenha escolhido a dedo os colegas, pode ser que por um acaso, por algum motivo desconhecido, um dos teus componentes do grupo não queira nada com nada. Então, pessoas são diferentes, têm objetivos diferentes, pode ser que tu queira a maior nota possível, a maior qualidade possível do trabalho, pode ser que outros colegas teus também queiram, mas daqui a pouco um colega não quer. E aí pode ser que seja aquele justamente que some, não faz a sua parte, inventa um monte de desculpas. E o que acontece normalmente nesse caso? Quem está interessado em fazer um bom trabalho assume a parte de quem não fez. E aí a gente tem uma pessoa que não trabalha e outras pessoas que trabalham mais do que deveriam. Esse é um problema comum, infelizmente, mas que a gente pode evitar deixando muito claras as regras que vão fazer com que o trabalho funcione. Então, assim, no momento que tu encontra o teu grupo, tu tem que conversar já sobre como que serão decididas as situações que aparecerem ao longo do desenvolvimento do trabalho. Se uma pessoa não faz a sua parte, é importante que já esteja previamente acordado que essa pessoa não vai colocar o nome dela no trabalho. Ou seja, se não fizer a sua parte, os outros podem até fazer, mas essa pessoa vai ficar com nota 0, vai ficar fora do trabalho. Isso faz com que os espertinhos deixem de ser tão espertinhos assim, certo? E deem um jeito de fazer a sua parte. Da mesma forma, é possível que vocês combinem, é possível que tu combine com o teu grupo uma qualidade mínima para aquele trabalho que está sendo feito. É claro, né, gente, o que é bom para mim pode não ser bom para ti, o que é bom para ti pode não ser bom para mim, mas o mínimo de páginas, o mínimo de palavras, o mínimo de autores que tem que ser citados, o mínimo de leitura que tem que ser feito, cada trabalho vai ter a sua maneira de organização, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, se tu organizar lá a leitura, cada um vai ler uma parte, cada um vai organizar uma parte, tem que haver um standard mínimo, tem que haver mínimos, né? Então, olha, não adianta eu escrever 5, 10 páginas e tu escrever uma página, o trabalho ele vai ficar desequilibrado. Então, as regras do trabalho têm que ficar claras desde o início. Desde o início, todo mundo tem que saber o que cada um vai fazer, quais serão as responsabilidades e o que o grupo vai decidir em situações pontuais. Então, por exemplo, é bastante comum existirem contratempo, situações que ninguém previa, coisas que acabam atrapalhando o andamento, problemas pessoais de uma pessoa. Então, a pessoa teve uma morte na família. Calma, não é botar a pessoa para fora do grupo, não fez, não me interessa, que se vire. Calma, também vamos ter um pouco de bom senso, né? Existem situações e situações. Então, o grupo tem que estar mais ou menos em sintonia para saber o que vai ser feito em cada situação. Mas vejam, só existe aquele colega que se aproveita dos outros porque os outros deixam que ele se aproveite. Se tu já deixa dito que quem não fizer nada não vai receber a nota, não vai ter um nome no trabalho, essa pessoa já vai ficar esperta. Ou ela faz para ter a sua nota, ou se ela não está nem aí, então que não faça, mas que não vá na carona dos outros. Eu, pessoalmente, como professora, sempre tinha um jeito, mais ou menos, para controlar quem fazia e quem não fazia. É claro que 100% não tem como a gente ter, mas sempre que eu podia, por exemplo, eu dividia as apresentações. Cada pessoa tinha uma fala nas apresentações para eu ver como que essa pessoa se desenvolvia. Nem todos os professores e nem todos os trabalhos permitem isso. Um trabalho só por escrito, tu não sabe quem escreveu. Mas quem está dentro do grupo tem que saber impor limites. Tem que saber dizer o que vai ser feito, como vai ser feito e como serão resolvidas essas questões que podem surgir, ok? Então, se tu é uma pessoa responsável, que tem muito problema com colegas que não estão nem aí, que são irresponsáveis, que vão na tua carona, fica esperto. Eles só vão ir na tua carona, só vão se aproveitar de ti se tu permitir. E às vezes pode ser que a gente esteja numa situação que realmente não tem o que fazer, vou ter que colocar o nome da pessoa, foi uma desculpa muito boa que ela inventou, eu percebi que era de má fé, mas eu não consegui me desencilhar, enfim.
professor não deixou não colocar o nome porque disse que era um trabalho em grupo, tinha que ter o mínimo, enfim. Quando acontecer uma coisa assim, que sirva para que tu aprenda para uma próxima vez, ok? Regras têm que ser definidas. E outra coisa, né? Se uma pessoa em um trabalho, tu percebe que ela não tá nem aí, que ela não é responsável, que ela não se importa, não faça mais trabalhos com aquela pessoa. Na faculdade, eu nunca vi o professor determinar quais seriam os grupos, ok? Então, tu pode escolher os teus colegas. A não ser que exista um professor que determinou por algum motivo quem ia trabalhar com quem, e às vezes pode acontecer também, tu tem o direito de escolher com quem tu vai trabalhar, com quem tu vai fazer trabalho, com quem tu vai estudar. E eu realmente recomendo que tu busque pessoas que tenham o mesmo pensamento, que tenham os mesmos objetivos que os teus. Se teu objetivo é ser o melhor aluno possível, tirar a maior nota possível, ter o melhor trabalho possível, então tu tem que buscar pessoas que queiram a mesma coisa, ou que pelo menos façam o seu melhor dentro dos trabalhos, ok? No momento que tu percebe que alguém não está ali de acordo com aquilo que tu busca, aguenta o trabalho se for possível, mas no próximo já corta essa pessoa, porque tu só vai te estressar e ficar traumatizado, como tanta gente é em relação a trabalhos em grupo. Bom, como eu falei, a falta de comunicação e a falta de organização pode causar expectativas diferentes nas pessoas do grupo. Então, é importante que todo mundo esteja ciente do que se espera que cada um faça. É importante que a gente tenha uma boa organização daquilo que a gente vai fazer. Só para dar como exemplo, certo? Não é trabalho em grupo, mas quando eu era orientadora de TCC, então eu tinha meus orientandos, eu criava tabelas no Google Drive, tabelas em que eles podiam acessar com prazos, com o que eu esperava que eles fizessem, com as tarefas que eles precisavam fazer, certo? Então, o teu grupo, ele tem que ser capaz de se comunicar de uma maneira que todo mundo tenha muito claro aquilo que tem que fazer. Então, digamos que é um trabalho de leitura e resumo. Digamos que o professor mandou ler lá e fazer um resumo sobre aquele grande texto, ou aqueles capítulos. Perfeito. Quem vai fazer o quê? Como tem que ser feito? Quais são as regras? Quantas são as páginas que a gente espera? Qual é o mínimo? Qual é o máximo? Ok? Qual é o prazo para entrega, para a gente poder juntar esse trabalho e fazer com que ele fique bem certinho, bem feito? Tudo isso tem que estar claro para todo mundo. E é importante também, gente, que exista pelo menos uma reunião para alinhar expectativa. No meu tempo de faculdade, a gente se reunia depois da aula ou no intervalo para falar sobre isso. Hoje em dia, existem ferramentas que facilitam muito a nossa vida. Por exemplo, dá para fazer reunião, cada um na sua casa, por meio do Skype, por meio do Zoom, por meio de várias ferramentas que tu vai lá colocando as pessoas na conversa e todo mundo vai, digamos assim, se escutando. É diferente de criar um grupo no WhatsApp para ficar falando cada um a hora que dá. Por quê? Porque quando está todo mundo no mesmo horário falando sobre a mesma coisa, as divergências, as dúvidas, tudo é sanado naquele momento. E também, gente, assim como briga de família em WhatsApp, briga de grupo muitas vezes acontece porque as pessoas não estão se vendo e não estão ouvindo o tom de voz. Parece brincadeira, mas tem muita gente que faz direito, que é uma faculdade que todo mundo deveria escrever, interpretar muito bem, que não consegue entender o que um colega está escrevendo, ou que se ofende sem motivo, ou a pessoa que escreve não consegue escrever de uma forma que os outros compreendam. Então, pelo menos uma vez, é importante que o grupo todo se reúna para definir as regras, para dizer o que se espera de cada um, para definir o que cada um vai fazer, para se saber, enfim, tudo que vai ser feito. É importante também, e eu dou como dica essencial, ter tudo por escrito. Então, faz uma mini ata. Até estou falando ata, que é o nome formal, mas escreve tudo no papel que foi acordado, sabe? Então, vamos fazer até tal data, vai ser assim, vai ser assado. Todo mundo recebe o papel, seja por e-mail, seja ali em algum lugar que todo mundo tenha o acesso, ok? Por quê? Porque mais tarde surge alguma dúvida, todo mundo vai lá e olha o que tinha sido combinado. Se alguma coisa não tinha sido combinada, se busca então uma solução em conjunto para ver o que vai acontecer. Parece que eu estou tratando aqui de um contrato, e na verdade é, né, gente? A gente no direito aprende que é melhor evitar os problemas.
É melhor evitar do que depois ter que remediar. Então, se está tudo organizado antes, a pessoa sabia o que ela tinha que fazer, ela tinha muito cristalino quais eram as responsabilidades, ela não pode colocar a culpa em alguém que não explicou ou em alguma coisa que ela não entendeu. Estava escrito no papel que tu tinha que entregar a tua parte até tal dia. Por que tu não fez? Certo? Ou que tinha que fazer assim ou assado. Ah, era para fazer no mínimo 5 páginas, tu fez uma página, não é o que a gente buscava, não é o que a gente queria, então a gente vai agora decidir se vai te manter no grupo, se vai te dar uma segunda chance ou o que vai acontecer. Gente, como eu falei, existem momentos em que talvez a gente tenha imprevistos. Uma vez, no trabalho em grupo, uma colega minha teve o pai que infartou. O que a gente ia fazer, né, gente? Ela teve que ir embora para ver o pai, então a gente se organizou para refazer o trabalho, a gente não tirou ela do trabalho, não tirou o nome dela, a gente, digamos assim, entendeu que era uma situação que qualquer um de nós poderia passar. Agora, fica atento. Quando tu previamente define as regras, quando tu coloca num papel que seja, quando tu manda por e-mail para todo mundo, tu evita que aquele espertinho depois diga que não entendeu ou invente uma desculpa para não fazer o que deveria ser feito, certo? No direito a gente aprende isso desde o início. É bom que no teu trabalho em grupo tu já coloque em prática aí isso que tu vai vivenciar durante muitos anos da tua vida. Define antes, para que depois ninguém possa reclamar ou dizer que não tinha entendido. Quando a gente começa a tomar essa atitude, parece que as coisas fluem mais facilmente. Porque daí tu só indica, não, olha só, estava escrito lá, a gente conversou naquela reunião que a gente teve, que tu estava presente, que tu podia ter perguntado, que tu podia ter reclamado, que tu podia ter discordado. Então, não dá para se reunir ali, todo mundo na sala de aula, o pessoal está sem tempo, né? Ok, vamos definir um horário, nem que seja 10 da noite, nem que seja 8 da manhã, que todo mundo possa, para pelo menos por meia hora, 15 minutos que seja, a gente definir tudo que vai ser feito e ter tudo muito claro. Comunicação é essencial, gente. Também, nesse ponto, tu tem que saber se relacionar com seus colegas. Falar de uma forma tranquila, evitar brigar por qualquer motivo, evitar explodir por qualquer motivo. Eu já fiz muito trabalho em grupo em diversas situações da minha vida, e sempre que uma pessoa não tinha paciência, a gente acabava tendo problemas, né? Então, vai com calma, tu nunca sabe o que aconteceu com o outro, por que foi feito assim ou foi feito assado. Dá chance a pessoa se explicar e resolve da melhor maneira possível. Então, seja inteligente, ok? Quando o problema surgir, resolva. Depois, no futuro, tu pensa se vai continuar fazendo trabalho com aquela pessoa ou não, se valeu a pena ou não. Depois tu repensa o que aconteceu e muda ou não se for necessário. Mas na hora que surge ali a questão, é necessário resolver. Então, a comunicação tem que ser clara. De início, todo mundo tem que saber o que tem que fazer ou não, mas é importante que todo mundo esteja na mesma página. Todo mundo sabe o que se espera, todo mundo sabe qual é o trabalho. E assim, cobra, ok? Se foi combinado e a pessoa não fez, então ela sabia das consequências. Não deixa passar barato. Porque quando a gente acostuma mal colegas, eles acabam também se aproveitando. E o trabalho em grupo, ele tem uma ideia de fazer com que a gente melhore os nossos laços, que a gente converse melhor, que a gente se comunique melhor e que a gente aprenda a trabalhar com outras pessoas. Não ficar fazendo trabalho para os outros, a gente perdendo tempo, a gente se esforçando ao máximo, enquanto aquele serzinho lá não está fazendo nada, certo? Combina tudo, mantenha a comunicação, pergunta se for necessário, mas saiba que regras têm que ser cumpridas e o colega que não está nem aí ou que descumpre tem que sofrer alguma consequência por isso. E por fim, gente, eu quero dar uma dica que talvez tu não conheça, é algo muito simples, mas que facilita e muito o nosso trabalho em grupo. E é o uso de documentos online. Ou seja, tu vai escrevendo, fica ali salvo o que tu escreveu e uma outra pessoa, em qualquer outro lugar do mundo, com acesso à internet, pode acessar, pode mexer ao mesmo tempo que tu está mexendo, pode ver o que tu está fazendo e não fica aquela história de ficar se repassando e-mail, sabe? Que às vezes gera uma confusão. Eu, especificamente, uso muito o Google Drive. O que é isso? É um sistema gratuito, certo? Tu tem que ter uma conta no Google, tu tem o e-mail do Google, do Gmail, tu já tem acesso a isso. Tu pode criar documentos ali em que todo mundo que tu quiser, que tu der o acesso, pode acessar, pode editar, pode corrigir, pode fazer comentários,
certo? Então, é uma maneira de todo mundo, por exemplo, acessar o trabalho sem ficar com desculpinha. Já ouvi alguém falar assim, eu não fiz porque eu não tive como ler, porque estava com a fulana, eu não fiz porque foi muito difícil, porque não tinha visto e mudar, enfim, ok? O Google Drive, ele serve tanto para a gente deixar o trabalho e ir fazendo ali, ou a pessoa que vai fazendo no seu computador cola ali para os outros verem e já irem corrigindo, mas também serve para tu deixar aqueles documentos que todo mundo tem que acessar. Então, os prazos, aquilo que foi acordado, as datas, os mínimos, os regramentos, o que cada um vai fazer, isso é muito importante e evita, gente, assim, 80% dos problemas de grupo. Porque qual que é o problema do trabalho em grupo? É que sempre tem aquele que acha que trabalha mais e aquele que não quer trabalhar e tenta fazer menos. Com isso, tudo organizado, tu vai fazer o teu melhor. É claro que a gente não tem como se blindar de colegas que não querem fazer nada, mas tu consegue pelo menos tirar o nome dele do trabalho, se for o caso, porque tu tem ali provas de que a pessoa não fez o que deveria ter feito. Ok? Então, o trabalho em grupo, ele é algo que requer um certo esforço. Mas pensa que tu está aprendendo a criar uma certa tranquilidade para o futuro. Olha só, eu tive algumas aulas na faculdade como professora em que eu tinha que fazer peças quase toda semana. Então, os alunos tinham que fazer peças práticas quase toda semana. Imagina tu sozinho fazer uma petição inicial em 1h40, que era o tempo da aula toda semana. Ou outra peça, né? Então, é humanamente impossível que, tanto que eu corrija petições de 40, 50 alunos, como que uma única pessoa faça tudo sozinho. É por isso que existe também o trabalho em grupo. Primeiro, porque tu vai conseguir fazer mais se todo mundo trabalhar, e segundo, porque o professor ele consegue corrigir direitinho todas as peças, com o que está certo, com o que está errado, consegue dar a atenção que todo mundo precisa. Então, olha só, trabalho em grupo não precisa ser um bicho de 7 cabeças. A gente tem que seguir algumas regras para que ele não seja um trauma na nossa vida, e também não dá para ficar discutindo toda vez que surgir esse tipo de avaliação na nossa vida. O Google Drive, como eu falava, é uma ótima ferramenta para que todo mundo esteja na mesma página, mesmo depois daquela primeira reunião que tu teve com os teus colegas, ok? Eu sei que aqui as dicas que eu dei, elas são bem pontuais, né? E talvez esteja pensando, professora, dá muito trabalho. Mas é justamente não cuidar desse tipo de detalhe que gera todo o estresse que a maioria dos trabalhos em grupo ruins que tu já tiveram, ok? Então, com organização, com comunicação, com regras claras, com tudo isso cristalino, é muito, muito provável que os problemas se reduzam muito, ok? Um grupo, ele tem que saber se organizar, ele tem que saber se harmonizar. Não vai ser perfeito, muito provavelmente, os teus primeiros trabalhos em grupo. Mas no momento que tu encontrar um equilíbrio com colegas que querem o mesmo que tu, que tenham a mesma fala, que entendam a tua língua, eu te garanto que é muito mais interessante fazer em grupo do que fazer sozinho, ok? Quem fala que quer fazer sozinho é porque não chegou ainda nesse nível de equilíbrio, nessa harmonia que se busca no grupo. Mas fica tranquilo, se tu seguir essas dicas, eu te garanto que em breve tu encontra o teu equilíbrio e fazer trabalho em grupo vai ser apenas mais uma avaliação, não vai ser aquele horror que alguns alunos têm desse tipo de trabalho. Tá bom? Eu espero realmente que esse vídeo te ajude, eu espero que tu coloque em prática. Se tu já usou alguma dessas técnicas, dessas dicas, comenta aqui embaixo, eu quero saber, vou gostar de saber. Se tu vai usar, comenta também. E se tu usar no futuro, volta aqui e diz se deu certo, porque assim outros colegas podem aproveitar do teu exemplo e aplicar na vida deles também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.